você. A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. Vamos que vamos, o programa apenas começando. Eu quero começar já mandando os parabéns para a dona Anne, que completa hoje 92 anos de vida, cheia de saúde, lúcida, linda e maravilhosa. Dona Anne, sinta-se abraçada, a gente se encontra mais tarde. Mandar um beijo também para a Sofia, que completa um aninho, coisa mais fofa, gente. Parabéns, Sofia, mamãe da Sofia, a Dani, o pai, o André. Muitas felicidades a todos vocês, né? Um ciclo de vida que se inicia e outro que segue de maneira abundante. Fico muito feliz. Bem, vamos começar com boas notícias. Petrópolis tem a primeira escola pública do país com aulas de natação exclusiva para surdos. Os alunos da Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont tiveram ontem, terça-feira, a primeira aula de natação dentro do projeto Sobrevivências Aquáticas, uma parceria da Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Educação e o paratleta Denivaldo Ramos de Paulo. Tem o apoio também deste atleta, que é bem conhecido de vocês. Com o projeto pioneiro, Petrópolis tem a primeira escola pública do país com aulas de natação exclusiva. Isso mesmo, ao todo, 24 alunos da escola terão aulas 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, na piscina aquecida da Escola Municipal Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade. O transporte escolar leva os alunos para as aulas. O paratleta Denivaldo Ramos de Paulo é o coordenador do projeto e acompanha as aulas que são ministradas pelo professor de Educação Física, Hugo Leonardo Conceição. A instrutora da escola, Esther Raquel Dionísio Silva, também participa das aulas. Ela faz a tradução em Libras, língua brasileira de sinais, para os alunos. E a orientadora escolar, Viviane Portela, auxilia os estudantes. A Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont existe há mais de 30 anos e há cerca de 21 anos funciona em um prédio na rua Monte Caseiros, no centro de Petrópolis. Atualmente, a unidade conta com 24 alunos com idades entre 5 e 46 anos. Mas ainda há vagas para novos alunos. Abre aspas. Estamos com matrículas abertas para novos estudantes que podem ser feitas na própria escola, fecha aspas, palavras da diretora da escola. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, pelo apoio do paratleta. É muito bom, né, ver que as crianças surdas também têm direito à natação com intérprete e tudo mais. Aí muita gente vai falar, ué, Beth, surdo ou deficiente auditiva? Tem diferença, gente. O deficiente auditivo, às vezes ele só tem um probleminha mesmo ali de porcentagem de audição. E o surdo não, ele precisa realmente de um tradutor de Libras, ele precisa dessa ajuda. Bem, o Estado do Rio de Janeiro comemora nesta quarta-feira, ou seja, hoje, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Os 73.400 empregos com carteira assinadas criados pelo segmento este ano. As micros e pequenas empresas fluminenses foram responsáveis por 62% das vagas formais geradas de janeiro a julho deste ano, apresentando um saldo positivo em todos os setores de atividade econômica, sobretudo os de serviço e construção civil. É o que mostra um estudo feito pelo Sebrae Rio com base nos dados do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Eu disse que nós começaríamos com boas notícias, né? E vamos continuar com elas, porque especialistas celebram a melhora do Brasil em ranking de inovação e destacam também o potencial do país, porque o Brasil saltou de 3 posições e chegou ao 57º lugar entre 132 países no Índice Global de Inovação. Numa live promovida pela CNI, participantes comentaram o resultado positivo. Vamos conferir na reportagem do jornalista Felipe Moura. Especialistas e autoridades em inovação celebraram a evolução do Brasil
no Índice Global de Inovação, o IGI, em live promovida pela Confederação Nacional da Indústria na última sexta. O Brasil subiu 3 posições no ranking, passando da posição 57 em 2021 para a 54 este ano, de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, comemorou o resultado. Estamos felizes com o resultado do IGI 2022, especialmente porque entendemos que estamos indo em direção ao nosso objetivo, que é ser um líder global em inovação. Nos últimos anos, o Brasil passou da posição 62 para 54 no ranking, um avanço relevante. Os participantes também destacaram que o país pode e deve subir consideravelmente no ranking se enfrentar os seus pontos fracos, como a infraestrutura, e aproveitar os seus potenciais, como a biodiversidade. Um dos responsáveis pelo estudo, Sumitra Dutta, disse que o Brasil pode usar a abundância de recursos naturais ao seu favor. Eu acho que o Brasil pode e deve tentar usar a biodiversidade como uma força, tentar fazer mais pesquisas nessa área e construir mais empresas globais, como a Natura, baseadas em sustentabilidade, preocupadas com o meio ambiente. Ele poderia liderar essa área, porque basta olhar os recursos naturais que o Brasil tem. Os 10 países mais bem colocados no índice de 2022 são Suíça, Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, Holanda, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, Finlândia e Dinamarca. Em relação ao ranking do ano passado, o Brasil ultrapassou o México e a Costa Rica e agora só está atrás do Chile, na região da América Latina e Caribe. Temos coisas boas no país e eu disse que ia começar com boas notícias, né? Agora vamos para Teresópolis, vamos falar de vacinação, isso mesmo. A Prefeitura Municipal de Teresópolis informa que a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação será prorrogada até o dia 22 deste mês. A extensão do prazo busca beneficiar a população de crianças entre 1 e 4 anos de idade, adolescentes menores de 15 anos, que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação. Bem, até este momento, a Secretaria Municipal de Saúde imunizou pouco mais de 30% do público-alvo, que é de 9.251 pessoas. Segundo dados do Programa Nacional de Imunização, já foram realizadas 3.273 doses neste grupo. A imunização é realizada em todas as unidades de saúde da cidade interior, de 9 da manhã às 4 da tarde. No momento da vacinação, é necessário apresentar documento original, RG e CPF e a caderneta de vacinação. É muito importante, tem que ter esses documentos em mãos, principalmente ali a caderneta. Vamos continuar falando de jovens, é importante, né? Lei da aprendizagem não pode ser vista como obrigação para empresas, mas como oportunidade aos jovens, né? Dizem os especialistas, porque muita gente acha que eu só vou dar uma vaga porque é obrigado. Não, gente, é uma oportunidade, esses jovens precisam. A contratação pela lei da aprendizagem deve representar vantagens, tanto para o jovem quanto para a companhia. Pelos termos da lei, as empresas de médio e grande porte devem contratar uma porcentagem entre 5% e 15% de jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Vamos conferir na reportagem. Para 38% dos jovens ex-aprendizes, o principal motivo para estarem desempregados é não ter a experiência solicitada pelos recrutadores. É o que mostra a pesquisa anual de empregabilidade do ESPRO. Diante desse quadro, especialistas defendem que as empresas não podem enxergar a lei de aprendizagem como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade que apresenta vantagens tanto para o jovem quanto para a empresa. A economista e especialista em comportamento organizacional, Daniela Bona, entende que esse deve ser o objetivo da contratação pela lei da aprendizagem. No caso da lei da aprendizagem, eu a vejo como uma aglutinadora, porque ela atende aos anseios de todos que compõem um ambiente de trabalho. Tenho certeza que o mercado se beneficia ao promover a qualificação dos funcionários entrantes, com o foco do programa sendo de caráter profissionalizante. O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Rafael Luquezzi, defende que a legislação deve ser mais rigorosa quanto à adesão das empresas
e as atividades precisam de fato preparar os jovens para o mercado de trabalho. A gente aqui faz uma legislação de aprendiz que acaba sendo algo que tem que ser imposta às empresas, porque ela está muito distante do mundo do trabalho. Mas também ela não cria nenhum ganho objetivo do ponto de vista social, porque isso é gasto como um recurso assistencialista. Você não ensina a pescar, você dá o peixe. Você vai ter um efeito renda limitado, pequeno, durante o período do contrato de aprendiz, mas sem um resultado substantivo. É isso que está acontecendo no Brasil. Para a estudante de Publicidade e Propaganda, Gabriela Monteiro, os jovens precisam de mais oportunidades no mercado de trabalho. Eu acho que é importante pensar nos jovens como os futuros profissionais do Brasil, mas principalmente para o empreendedor, que muitas vezes ele esquece que é tão importante dar oportunidade e abrir os caminhos, instruindo e capacitando, para que todos nós possamos colher os frutos disso no futuro, né? Pelos termos da lei, as empresas de médio e grande porte devem contratar uma porcentagem entre 5% e 15% de jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. É isso aí, vamos continuar falando de oportunidade, isso mesmo, porque uma parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro oferece cursos de capacitação profissional nas áreas de departamento pessoal, tributário e fiscal na unidade de Petrópolis, com início a partir já agora do dia 10, ou seja, a próxima segunda-feira. Entre os cursos, há vagas gratuitas para pessoas que se enquadram nos critérios do programa Senac de gratuidade. Os interessados devem procurar a unidade de Petrópolis do Senac RJ, que fica na Rua Alfredo Pachá, 26, no centro. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 24 2017 6050 e o WhatsApp 21 99 149 6150 ou ainda pelo link senac.br/capacitação Senac. Então, é importante que os jovens tenham oportunidades. Todos têm que ter oportunidade, mas a gente sabe da dificuldade do jovem, quando não tem experiência, conseguir uma oportunidade. Bem, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, porque o programa, como eu disse, está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 5 de outubro.
E o Totonho, que é presidente lá da Associação dos Moradores do Alto Ciméria, muitos problemas lá que ele manda para cá, tinha um do lixo, foi resolvido pela Condep, agora do ônibus sempre não resolve. O Totonho tem mais um áudio aí de problema de hoje, aí fresquinho, né? Problema fresquinho é o que não falta lá. Tem um áudio do Totonho aí, gente? Pode soltar aí, por favor. Beth, bom dia. Desculpa estar falando com essa hora, eu te interrompendo, mas o que acontece? É que eu sou sozinho na associação e eu estou na correria. Poxa, Beth, hoje ou amanhã, se você puder, botar no ar aí, que além desse terrível mesmo, a Petuíta no bairro Ciméria, entendeu? O atendimento deles para a comunidade é totalmente uma coisa absurda. E ontem, na terça-feira, dia 4, foi um dia fora do normal. Da parte praticamente não teve ônibus, entendeu? Porque o ônibus quebrava, vinha para a avenida, chegava no meio do caminho, quebrava de novo, então o pessoal ficou até 10h30, teve gente que chegou 8 horas na fila, são 10h30, teve gente que chegou 6 horas, saiu 8h30, entendeu? Aí eu estou pedindo uma audiência com o Fernando Badia, lá do novo presidente da CPTrans, e ele ficou de me atender para a semana. Aí, Beto, pelo amor de Deus, reforça pra gente isso aí, entendeu? Porque tá brabo mesmo, muito brabo. Ontem foi um desespero na Ciméria, o ônibus. E aí o pessoal reclama com razão, porque aí você fica 1h30 na fila, aí passa dois Tosete, passa 2 Vital, passa 2 não sei, Vou Paraíso, e toda hora de independência, e só o Ciméria que fica na fila, aí fica difícil, né, Beth? Poxa, Beth, eu conto contigo aí, jogar esse por aí pra gente... A tua força que você tem dado pra gente aí foi muito boa. Essa força é muito grande. Deus te abençoe. E que Deus nos abençoe. Eu conto muito, tenho esperança. Aí nessa gestão do Fernando Badia, que até agora tem mostrado aí que veio para trabalhar. Então a gente vai solicitar aqui ao vivo o Fernando Badia e a assessoria de comunicação da Prefeitura, o pessoal da CPTrans ficar de olho nisso, porque não pode ser, né? Todos os moradores merecem respeito. Por que a Alto Ciméria está sem ônibus? Por que essa empresa não dá conta? Então, de qualquer forma, a gente faz esse pedido aqui ao vivo, mas, claro, vamos fazer oficialmente também. E desde já fica o convite, tá, Felipe Fernandes? Se alguém na Prefeitura estiver acompanhando o programa, já fica o convite ao vivo para o Fernando Badia vir aqui falar da sua gestão, agora que já tem um tempinho, já está, né, se entendendo aí com os problemas da CPTrans. Então, reiterando o convite para a presença aqui do presidente da CPTrans, vir ao programa falar do seu trabalho e como pode resolver esses problemas da população, mas a gente reforça essa questão aí do ônibus no Alto Ciméria. Muita gente acompanhando, vai mandando, o Jesus também pede ajuda lá para o Vale do Carangola, está com outros problemas, ele acabou agora de encaminhar um vídeo, a gente vai chamar, está basicamente aí quase ao vivo do programa, o Jesus, pode soltar. Alô, Beth de Oliveira, tudo bem, minha amiga? Beth, vê no seu programa se a gente consegue a atenção da Prefeitura, como foi reclamado lá na Rua da Creche, na Rua dos Pedestres, várias ruas, e também o buraco que está lá na subida, Beth. O que acontece? Lâmpada queimada há mais de 5 meses, segundo o pastor Carlinhos lá, nosso amigo, está pedindo na Rua da Creche, SOS, que está uma escuridão danada, a Rua dos Pedestres tem lâmpada queimada, posto de saúde tem lâmpada queimada, e também fora as buracadas que está na rua, Beth. Até agora a Prefeitura não deu atenção, vê se você consegue através do teu programa aí, tá bom? Vai um pedido aí do ex-vice-presidente Jesus do Vale do Carangola no dia 5/10/2022. Conto com você. Obrigado, Beth Oliveira, um abraço. Um abraço, Jesus, sempre participando. Jesus, que já foi vice-presidente lá do Vale e como morador é sempre atuante, sempre correndo atrás, tentando colaborar com os assuntos da comunidade, do bairro, ali de toda a região. Jesus, então, assim, seu pedido foi feito, mas claro que a gente vai reiterar, porque quase 5 meses sem iluminação pública, aí já deu, né? Aí já não tem nem mais o que falar. Bem, ainda a participação das pessoas, vou pedir para botar também um áudio aí do nosso amigo Léo Cruz, falando de um problema seríssimo. Segundo ele, uma tragédia anunciada. Pode soltar. Boa tarde, Beth de Oliveira. Boa tarde a toda a equipe do programa original. Beth, passando aqui mais uma vez, né, para estar pedindo a sua colaboração, a colaboração de toda a equipe do programa original, que nos ajude com esse problema gravíssimo aqui nas vias principal da Rua Amazônia adjacência, Beth. Caminhão da Força Ambiental acabou quebrando, deixando um rastro de óleo em todas as vias do bairro, principalmente na Rua Bahia e na Rua Sergipe, que dá acesso à escola. A gente teve um acidente, Beth, pela manhã, e na parte da tarde está
totalmente complicada, a CPTrans ainda não veio no local sinalizar, já teve acidente aqui, a situação está muito preocupante, com essa garoa de chuva, os moradores não sabem o que fazer, é uma tragédia anunciada, e assim, Beth, a gente pede providência, né, porque é em todas as ruas do bairro, Beth, não tem como jogar serragem só em uma parte, sendo que todas as partes do bairro estão comprometidas. Tem aqueles locais que estão em piores condições, como esse aí da Rua Bahia, próximo à Igreja Batista. Então, Beth, estou passando aqui para pedir ajuda ao programa original, pedir ajuda à sua equipe, que nos ajude aí, buscando uma resposta do poder público, que tome uma providência, sinalizando e comunicando os motoristas, principalmente de transporte público, carro, moto, para evitar uma tragédia maior. Tem uma escola próxima a essa localidade. E ainda sobre esse assunto, tem os vídeos que o Léo mandou, pode soltar. Falando, olha o ônibus da Petroí, tá dando ré, é acidente. Tragédia anunciada na manhã dessa quarta-feira aqui no Amazonas, tem que tomar providência. Providência tem que ser tomada. Providência tem que ser tomada, do jeito que tá não dá, olha o perigo, o ônibus está tendo que dar ré, ó. Gente, olha só como é que tá a situação aqui no Amazonas, cuidado motorista. Muito complicado, não tem mais condição. A via principal da Rua Bahia está comprometida, motorista. Evitem passar pela via da Rua Bahia. Não tem condição. Olha só como é que está a situação aqui no Amazonas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. São via do Amazonas principal, como todas as ruas, encharcada de óleo. Ó, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, gente. Olha o perigo, olha o perigo. A situação está complicada aqui no Amazonas. Tomada de óleo, os moradores estão chateados, pedindo aqui uma providência dos órgãos responsáveis. Uma van já bateu, pedi atenção pedestre, motorista, transporte público. Situação complicada aqui no Amazonas na manhã dessa quarta-feira. Óleo vazando no caminhão da Força Ambiental. Isso, cuidado, gente. Ajuda ele aí. Tá, vamos acelerar e... Agora acertei. Acertou, então, vai embora. Aí ou sobe no giro ou você dá a volta pela outra rua aqui. Meu Deus, muito sério mesmo. Eu estava aqui prestando atenção, fiquei assustada, porque realmente é uma denúncia seríssima. Vou concordar com o Léo, é uma tragédia anunciada, porque se as autoridades já sabem e deixam tudo lá correr frouxo, eu vou acreditar, fazer o pedido aqui ao Fernando Badia, já pedi à produção para fazer contato já com a assessoria de comunicação da prefeitura para tomar atitude lá urgente, porque realmente o carro descendo, tem como, produção, botar de novo o carro descendo assim, ó, fiquei assustada com aquilo, só aquela parte do carro. Aí, ó, olha, a situação, meu Deus, olha, só Jesus para orar por nós, porque se for depender do poder público, tá difícil, hein? Tá quase impossível. Bem, vamos agora para Paraíba do Sul, ver o que está acontecendo por lá. Vamos falar que as secretarias do Ambiente, Desenvolvimento Agrário, de Transportes, Obras e Projetos começaram ontem, terça-feira, a desassorear o Lago das Mineiras, lá no Parque das Águas Minerais Salutares. O desassoreamento, para quem não sabe, é a retirada de resíduos e sedimentos do fundo do lago. Com isso, o local ganha profundidade, o que interrompe o vazamento que vem ocorrendo há muito tempo lá no local. Abre aspas, estamos transformando este espaço em parque ecológico, retomando os cuidados com cada canto local, pois sabemos que é um aparelho turístico importante para a nossa cidade, fecha aspas, palavras aí do secretário da pasta, Bruno Carvalho. Bem, o certo é fazer o desassoreamento, né? Não é que seja, não, tem que fazer. Então, no mínimo o que eles têm que fazer, não vou nem comentar nada. Vamos lá para Teresópolis, gente. Segue até o dia 11 de novembro, mapeamento dos artistas ou grupos artísticos de Teresópolis, uma ação do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense, desenvolvido pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O programa segue os princípios da economia criativa e visa fomentar o artesanato fluminense a partir da capacitação dos artesãos e a realização de feiras de artesanato em cada um dos 46 municípios participantes. Isso é bom para os artistas. Vamos continuar indo em Teresópolis. Isso mesmo, quem busca uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho pode se candidatar a uma das 120 vagas de emprego disponibilizadas pelo programa Emprega Terê. Há opções para pessoas com deficiência, são 5 vagas, para profissionais com experiência,
68 vagas e sem experiência. Olha que bom, 47 vagas. O atendimento presencial é realizado no Cine Teresópolis, no primeiro piso da Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. E também na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro São Pedro, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Tem aquela paradinha para almoço, né? Depois retorna, de 1 às 5. Os candidatos devem ter em mãos RG, CPF, número do PIS. Se não houver, o cadastro é gerado na hora, e a carteira de trabalho. Se a pessoa não tiver, é possível solicitar pelo portal Empregateria. São cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Bem, lembrando que todos os serviços do Cine Teresópolis, tais como cadastro de currículo, acesso à carteira de trabalho e seguro-desemprego, podem ser acessados no portal que eu falo sempre aqui. Então, se você está procurando emprego, é o teresópolis.rj.gov.br/Porta do Trabalhador. Bem, vamos dar uma respirada e falar de esportes, né? Rapidinho, esporte amador, o campeonato de futsal começa neste fim de semana em Petrópolis. Equipes vão se enfrentar em um turno único e a definição do título acontecerá após semifinais e também a final. O tradicional campeonato municipal de futsal nas categorias de base de Petrópolis está de volta. Após as últimas disputas acontecerem em 2019 e não serem realizadas em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19, a competição dá bola pesada ao calendário de campeonatos esportivos da cidade em 2022. Os jogos começam já neste fim de semana e serão realizados no Sub-9 ao Sub-17. Aí, se você quiser mais informações, vai lá no site da Liga, que tem tudo direitinho explicando, só para a gente lembrar que voltou, gente. Bem, agora sim, um assunto que não é tão relevante, mas eu achei importante, porque muitas das vezes a gente está em casa, um trabalho na rua, e acontece de pequenos cortes. Você se machuca com alguma coisa, às vezes até corte de papel, às vezes um corte mais profundo, apesar de ser pequeno, profundo. Enfim, a gente fica meio perdido o que fazer, principalmente se a gente não tiver ninguém perto que tenha uma experiência. Então, um vídeo curtinho, de 1 minuto e pouco, só para você entender o que fazer numa emergência quando você se cortar. Quem dá as dicas é o doutor Diogo Garcia, que é cirurgião geral. Pode rodar. Ou ouviu alguém se cortar. Você sabe o que fazer e quando ir ao pronto-socorro? Primeiramente, controle o sangramento. Para parar o sangramento, pegue um pano limpo ou uma toalha e comprima o local. Se o corte estiver na perna ou no braço, você pode tentar elevar o membro acima do peito para ver se o sangramento diminui. Se mesmo assim o sangue persiste com forte intensidade, você deve procurar o pronto-socorro. Se o corte for superficial, você deve lavar com água e sabonete e comprimir o local por alguns minutos para parar o sangramento. Depois, cubra com gaze ou um curativo para diminuir o risco de contaminação. O curativo deve ser trocado todos os dias e o ideal é que ele seja mantido por 2 dias. Agora, se o corte for mais profundo, como quando uma borda do corte está longe da outra, ou você consegue ver a gordura ou o músculo, uma vez controlado o sangramento, você deve cobrir o corte com um pano ou curativo e já procurar o hospital o quanto antes para a sutura. O ideal é chegar ao hospital até 6 horas. Se passar de 6 horas, o risco de infecção aumenta muito e geralmente após 12 horas não é possível mais costurar. Viu? Simples e objetivo. Muito obrigada, doutor. Bem, agora vamos falar de uma pesquisa que mostra como o Dia das Crianças é importante para o comércio, para a economia do país. Isso mesmo, um levantamento feito pelo Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, o FEC-RJ, revela que 70,2% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia das Crianças com gasto médio de R$ 193,91 por consumidor. Estima-se que a data deve movimentar 1 bilhão e 52 milhões na economia fluminense. A pesquisa ouviu 776 pessoas nos dias 19 e 20 de setembro. Os brinquedos, com 67,2%, são os preferidos dos entrevistados, enquanto as roupas somam 27,5%. Os livros têm 6,2% da preferência das pessoas consultadas e 13,6% planejam comprar mais de um tipo de presente. A pesquisa mostra também que 67% pretendem comprar em lojas físicas, enquanto 23,7% darão preferência às lojas virtuais e 9,4% em ambas. Entre os 29,8% que não pretendem presentear alguém, o principal motivo é não ter criança na família. No ano passado, 66,7% demonstravam
não ter intenção de dar presente no Dia das Crianças. Faz sentido, né? Se não tem mais criança, a data não tem por que você comprar, né? Enfim. Bem, vamos lá. Agora tem um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de uma ação da National Capital Band, a gente vai falar sobre o Exército da Salvação e a atuação dele aqui em Petrópolis, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo aqui no programa original, nesta quarta-feira, dia 5 de outubro. E agora nós vamos falar do Exército da Salvação, isso mesmo. A National Capital Band fará uma apresentação com entrada gratuita em Petrópolis no dia 10 de novembro, no Teatro do Sesc Tandinha, tendo início às 8 horas da noite. O evento será realizado pelo Exército de Salvação, não da Salvação, de Salvação, que escolheu Petrópolis pela importância histórica da cidade. Em fevereiro, após a primeira chuva forte que atingiu Petrópolis, deixou um total de 233 mortos e mais de 400 desabrigados. Até mais, né? O Exército de Salvação mobilizou uma equipe de apoio com um caminhão cantina para o centro da cidade, que trabalhou fornecendo água e alimentação para as pessoas que faziam a limpeza da cidade e sofriam por não ter um ponto de apoio, tendo em vista a dificuldade de transitar, né, ali pelo centro. Também auxiliado na doação de colchões e visitando famílias indicadas pela Secretaria de Assistência Social. O evento será realizado em celebração ao bicentenário da independência e ao centenário do Exército de Salvação no Brasil. A instituição surgiu em 1865 na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, com o objetivo de lutar contra as injustiças sociais, a exploração sexual de meninas, trabalho ainda em caráter de escravidão, entre outros assuntos. Também para os mais pobres, né, naquela época, pudessem frequentar os cultos nas igrejas sem serem discriminados. Olha que interessante, né, essa preocupação do Exército de Salvação, daquela necessidade da carne no momento e salvação da alma, né? Parabéns, é um trabalho lindo, gente. Bem, vamos falar agora de alguns eventos, né, do Estado, mês das crianças. Tá? Tem vários eventos aí no Estado, por exemplo, bibliotecas, parques, teatros e cinema do Estado do Rio oferecem atrações gratuitas. O público poderá contar com diversas atividades sem custos ao longo deste mês de outubro.
o Dia das Crianças, que é tradicionalmente celebrado aí 12 de outubro, mas ao longo de todo o mês, os espaços públicos do governo do estado estarão em sintonia com a data comemorativa. Diversas programações organizadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a FUNARGE, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Ação Comunitária e Juventude do Rio, trarão uma variedade de atrações lúdicas de literatura e arte. Bem, bacana isso, parabéns aí pela iniciativa. Cultura sempre é bom, né? Eu gosto muito de falar de cultura aqui. Por falar em cultura, a gente está até hoje esperando uma resposta aí da Secretaria de Cultura, não é? Tem que ver isso com a produção, sobre aquela possível, suposta censura que o jornal o Correio Petropolitano teria sofrido dentro da Secretaria de Cultura. Eu estou aguardando essa nota. Bem, vamos mudar de assunto e falar aí de saúde, isso mesmo. Sempre, todos os dias, a gente traz um tema importante de saúde e hoje nós vamos falar sobre fibrose pulmonar. Você sabe o que é? Eu não sabia, eu achava que tudo que era tosse ou qualquer problema no pulmão era uma doença, mas a fibrose pulmonar não é uma doença, eu não sabia. Vamos saber mais com o pneumologista, o doutor Alexandre Amaral. Nem todo mundo conhece fibrose pulmonar e ela é frequentemente confundida com asma, fibrose cística, enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC e até problemas do coração, insuficiência cardíaca. Ela é rara e por isso pouco conhecida, isso atrapalha muito o diagnóstico e tratamento precoces e pode passar despercebida até por boa parte dos médicos que não são especialistas e não reconhecem a doença. Mas então, o que é a fibrose pulmonar? A fibrose pulmonar não é propriamente dita uma doença, na verdade ela é uma alteração que acontece no pulmão em consequência a várias doenças que podem comprometê-lo, o pulmão. Um grupo de doenças às vezes muito diferentes entre si, mas que causam alterações parecidas e sintomas muito semelhantes também, que conjuntamente são chamadas de doenças intersticiais pulmonares. O que acontece é que a maioria das doenças desse grupo com nome complicado, as doenças intersticiais pulmonares, geram algum grau de inflamação e ou fibrose no pulmão, de onde vem o termo fibrose pulmonar. Para você entender, vamos recapitular como funciona o pulmão. O ar inspirado entra pelo nariz ou pela boca e chega às vias aéreas, um sistema de tubulação complexo, como se fosse um encanamento de água, passando por traqueia, brônquios, bronquíolos, até atingir uns saquinhos de ar chamado alvéolos. Lá é onde ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio passa para o sangue e o sangue devolve gás carbônico, CO2, que vai ser eliminado na hora de soltar o ar, a expiração. A área de exposição ao ar do pulmão, com todas essas ramificações e pequenos saquinhos, os alvéolos, é muito grande. Se a gente conseguisse abrir o pulmão e deixasse esticado, como se fosse um lençol, dava para cobrir uma quadra de tênis. Então você deve imaginar, é difícil para o pulmão se proteger de todas as porcarias que entram nele pelo ar. Além disso, todo o nosso sangue do corpo inteiro circula pelos pulmões para ser oxigenado antes de ser distribuído para o resto do corpo. Então tudo que chega pelo sangue também pode fazer mal para o pulmão. Acontece que em volta de todas essas estruturas, tanto vias aéreas quanto dos alvéolos, existe um tecido de sustentação para manter tudo no lugar certo e permitir que o pulmão mantenha sua característica elástica, ou seja, fique enchendo e murchando de ar. Esse tecido é chamado de interstício pulmonar, de onde vem o nome dessas doenças, doenças intersticiais pulmonares, que pegam o interstício, esse tecido de sustentação do pulmão. Nosso corpo tem maneiras diferentes de lidar com as agressões que podem acontecer. Uma das mais comuns é a inflamação. A gente usa células inflamatórias que estão no órgão ou que chegam pelo sangue para combater o que quer que esteja fazendo mal. Às vezes, essa inflamação pode ser exagerada, descontrolada ou até voltada para o próprio pulmão. Existe também um sistema de reparo ou regeneração que é bem comum, que é a fibrose. Imagine quando fazemos um corte no dedo. Geralmente sangra, para, depois fica vermelho, quente, inchado. Isso tudo é inflamação. Pode ser que o dedo volte ao normal depois de acabar a inflamação, mas pode ser que fique uma cicatriz no lugar. A cicatriz é a fibrose. Quando a fibrose acontece no pulmão, ela acaba prejudicando a respiração através de dois jeitos principais. Deixando o pulmão duro, difícil de esticar e, portanto, de respirar, e comprometendo as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos, ou seja, atrapalhando a oxigenação do sangue. Isso gera principalmente dois sintomas: cansaço ou falta de ar, geralmente na hora de fazer algum esforço, e pode ser progressivo, vai piorando ao longo do tempo. E tosse, geralmente seca. Esses sintomas não são exclusivos das fibroses no pulmão, de maneira alguma, e podem acontecer em outras doenças,
Mas se você tem algum desses sintomas, saiba que você pode ter fibrose pulmonar e é sugerido procurar um pneumologista ou algum outro médico que possa investigar a causa. Mas o que causa a fibrose no pulmão? São muitas as causas de fibrose no pulmão. Algumas são mais comuns em jovens, outras em pessoas mais velhas. Algumas podem predominar em mulheres, como uma doença rara que chama linfangioleumioma, ou em alguns grupos étnicos específicos, como a sarcoidose em afrodescendentes. Eu vou destacar algumas das principais causas. Doenças autoimunes, popularmente chamadas de reumatismo. Várias doenças desse grupo podem causar problema pulmonar, como artrite reumatoide, esclerose sistêmica e muitas outras. Geralmente essas doenças dão manifestações em outros órgãos também, e são uma das principais causas de fibrose pulmonar. Exposições ambientais. A inalação de pequenas partículas no ar, chamadas de antígenos orgânicos, pode causar fibrose pulmonar em algumas pessoas. No Brasil, as principais causas são a exposição a mofo e a pássaros, que, em alguns indivíduos predispostos, costuma dar uma doença chamada pneumonite de hipersensibilidade. Tabagismo. O cigarro, além de ser o principal responsável pela DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, também pode ocasionar alguns tipos de fibrose no pulmão. Exposições ocupacionais. Algumas substâncias inaladas, geralmente no ambiente de trabalho, podem causar fibrose pulmonar, como a exposição intensa ou prolongada à poeira de sílica, alguns metais usados na indústria e ao asbesto, popularmente conhecido como amianto. Medicamentos. Alguns remédios podem resultar em fibrose no pulmão, como alguns quimioterápicos, remédios usados para tratar câncer, e até alguns antibióticos de forma prolongada, como a nitrofurantoína. Radioterapia, principalmente se o campo de radiação envolver o tórax, é a chamada pneumonite actínica. Outras doenças sistêmicas, como a sarcoidose, uma doença inflamatória que pode afetar praticamente qualquer parte do corpo, mas que costuma acometer o pulmão em 90% dos casos. Sem causa conhecida. Isso mesmo, em muitos casos a medicina não conhece o que causa a fibrose. São as chamadas pneumonias intersticiais idiopáticas, cuja principal representante é a fibrose pulmonar idiopática. Elas podem representar até 1/3 das fibroses e em alguns países a fibrose pulmonar idiopática é a principal causa de fibrose pulmonar. Apesar de não conhecermos a causa, conhecemos alguns fatores de risco, principalmente cigarro, idade, quanto mais velho, maior o risco, poluição e antecedente familiar de fibrose. Aliás, ter um parente de primeiro grau com fibrose pulmonar aumenta muito sua chance de também ter algum tipo de fibrose. Algumas mutações já são bem reconhecidas por sua associação com a fibrose no pulmão, como as mutações de enzimas responsáveis pelo reparo dos telômeros, as pontinhas dos nossos cromossomos, as estruturas que carregam nosso material genético, o DNA, e que são consideradas peças-chave do nosso envelhecimento. E a Covid-19 causa fibrose no pulmão? Se a gente pensar que fibrose é uma cicatriz, qualquer doença pulmonar que cause muita inflamação pode resultar em fibrose. Então, nos casos de síndrome de desconforto respiratório adulto, a SARA, como as pneumonias virais graves, incluindo a Covid-19, naqueles casos que o pulmão foi muito acometido, naquela, felizmente, minoria de pacientes que precisaram ir para a UTI, e geralmente precisaram ficar entubados em ventilação mecânica, existe risco de ficar uma sequela mais grave no pulmão, que é chamada de fibrose pós-Covid. A gente ainda está tentando entender quanto tempo depois da doença pode chamar de sequela, o pulmão demora para melhorar depois que a pessoa vai de alta, e como vai ser a evolução desses pacientes. Mas provavelmente é diferente daquelas outras causas mais frequentes de fibrose. E a fibrose cística? A confusão é comum, mas fibrose cística não tem nada a ver com fibrose no pulmão. É uma doença congênita, hereditária, nasce com a pessoa e que causa outro tipo de doença no pulmão. Pertence a um grupo chamado bronquiectasias. E ela ganha seu nome, fibrose cística, por causa de alteração que pode acontecer no pâncreas e não no pulmão. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da fibrose pulmonar geralmente começa com um exame de imagem, preferencialmente uma tomografia do tórax de boa qualidade, chamada de cortes finos ou alta resolução. Pode inclusive ser um achado assintomático, sem querer, de um exame de imagem pulmonar solicitado por outro motivo. A partir do tipo de alteração da imagem, uma história muito bem detalhada de todo o seu histórico médico e de seus sintomas, além de um exame físico cuidadoso, pode se apontar para uma causa específica. Geralmente, alguns exames de sangue também são solicitados para pesquisar a causa da fibrose. Em muitos casos, pode ser necessário realizar outros exames mais complexos, como broncoscopia ou até uma biópsia do pulmão. Para entender o grau de comprometimento pulmonar e para o segmento da sua doença, geralmente é fundamental um exame chamado prova de função pulmonar. Na maioria dos casos, o indicado é um aparelho mais completo de função pulmonar chamado plexmografia. E qual é o tratamento da fibrose pulmonar?
Como fibrose pulmonar não é uma só doença, também não existe apenas um tratamento. Ele vai depender muito da causa da fibrose. Em linhas gerais, a primeira coisa a se fazer é tentar remover a causa. Por exemplo, se a doença é relacionada ao cigarro, parar de fumar. Se foi causado por uma exposição em casa ou no trabalho, afastar da exposição. É comum utilizar medicamentos que abaixam a imunidade, como corticoide, imunossupressores. E existe um grupo de medicamentos antifibróticos, indicado para casos em que a fibrose é progressiva, isto é, ela continua evoluindo apesar do tratamento adequado, com o objetivo de desacelerar a progressão. Infelizmente, eles não curam nem revertem a fibrose existente. Seu médico também pode te encaminhar para realizar exercícios físicos supervisionados e um programa chamado de reabilitação pulmonar. E dependendo da gravidade da doença, pode te indicar usar oxigênio. Em alguns casos avançados, o transplante pulmonar, uma cirurgia para trocar ou substituir um ou os dois pulmões, também é uma possibilidade de tratamento. Então, se você tem algum desses sintomas ou reconhece alguma dessas causas de fibrose, procure um pneumologista. O diagnóstico precoce de fibrose no pulmão pode salvar vidas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde, informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Obrigada ao doutor Diogo, é isso mesmo. Bem, estamos encerrando o programa. Eu quero deixar aqui uma reflexão para os telespectadores, internautas, porque a gente está num momento muito difícil do país, de polarização, e a única coisa que eu peço que vocês reflitam é que a gente tem que pensar o melhor para o nosso país. Nosso país precisa, gente, de oração. Não importa em quem você acredite, se é o candidato A ou B, longe, né, de eu querer influenciar ninguém, a única coisa que eu peço é que vocês pensem num versículo muito importante da Bíblia, né, para quem já leu e para quem não leu, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte, que a gente precisa nesse momento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E é disso que a gente precisa de um país curado. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.